Olá, gente, tudo bem? Novamente, Lázaro aqui, mais um devocional missionário, mas antes de começar esse devocional, que vai ser objetivaço, eu quero te encorajar a curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com uma pessoa para poder nos ajudar aqui e nos auxiliar também. Nós estamos falando sobre várias coisas e eu tenho tentado trazer aqui uma essência missionária, uma visão missionária do mundo sobre os meus devocionais e tem sido uma bênção. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito lá em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 13. Aqui nós vamos ver Paulo falando da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Isso é muito interessante. E aqui você consegue perceber que existem aqui essências importantíssimas da vida de um missionário. Olha, eu caminho no pressuposto que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Tá? Essa frase é de Charles Adam Spurgeon. Ou então, todo cristão é um missionário ou ele é um campo missionário. Não tem como você desfundir missão do cristão. Se você aceitou Jesus e você entendeu o que Jesus fez na sua vida, automaticamente você carrega em você a essência de ir até as outras pessoas e anunciar daqueles que te salvou e te libertou das trevas para a luz. É isso que esse versículo diz aqui, basicamente isso. Olha, no versículo 13, Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha que interessante que Paulo escreveu. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando aqui que Jesus nos libertou do império das trevas. Esta é a mensagem principal de um missionário nas nações. O que o missionário prega é basicamente isso para as pessoas. Olha, você tem que entender que Jesus te libertou e te libertará, se você acreditar nele, do império das trevas para o império da luz. O próprio Pedro disse isso. O próprio Pedro disse que ele nos libertou das trevas, nos levou para a luz, porque nós somos gerações eleitas, povo santo, sacerdócio real de Deus. Deus nos libertou através da vida do seu Filho Jesus. Então essa essência básica que muitos cristãos estão esquecendo hoje é que nós levamos para as nações. Nós chegamos nas nações e dizemos para as pessoas, olha, você está no império das trevas e não há outro caminho, não há outra forma de você ser liberto disso que não seja através da vida de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero te dizer, é algo simples, é algo que todo cristão brasileiro que senta num culto, senta num banco de uma igreja todo domingo, todo final de semana escuta, consegue dizer isso. Isso é algo simples para a igreja brasileira, mas para as nações da terra isso é algo extremamente poderoso, isso é algo extremamente rico e algo extremamente novo. Por isso que muitas pessoas dizem que o povo brasileiro ele é incumbido de uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Porque o que é simples para vocês, para muitas pessoas nos lugares mais longínquos dessa terra, para os povos não alcançados, para os confins da terra, isso é extremamente complicado de se entender e difícil de alguém chegar até eles e contarem isso para eles. Aquilo que vocês escutam todo domingo, às vezes uma pessoa nas nações não vai escutar na sua vida toda. Esse final de semana a gente teve uma experiência fantástica. Nós estávamos andando numa rua aqui no Nepal e de repente Deus falou algo com a minha esposa e ela falou assim, Lázaro, olha, bem, Deus falou comigo para mim ali abençoar aquele cara e falar de Jesus para ele. E o que eu fiz? Eu falei assim, vai lá. Só que eu falei com ela que eu ia ficar de olho nela, logicamente, mas eu não iria com ela. Ela iria lá, que eu queria muito que ela tivesse essa experiência dela, que Deus falou foi com ela e eu estou aqui para dar todo o apoio para ela. Quando ela chegou lá para falar com essa pessoa, ela descobriu que aquele homem era um indiano, não era um nepalês. Se você não sabe, eu moro no Nepal, sou missionário aqui há mais de 7 anos. E quando ela chegou para falar de Jesus para esse homem, ela descobriu que ele era um indiano e ela perguntou para ele, você já ouviu falar de Jesus? Sabe o que ele respondeu? Que ele nunca
tinha ouvido falar de Jesus. Ela foi a primeira pessoa a falar de Jesus para ele. E para ele a revelação de João 3,16, que é algo que para a igreja, muitos irmãos é simples, para ele é algo extremamente complexo de se entender. E mais interessante disso tudo é que ele falou assim, nunca ouvi falar de Jesus. Meu Deus! Como hoje, literalmente, existem pessoas em cidades grandes, em desenvolvidas, que nunca ouviram falar de Jesus. Por isso que eu falo, enquanto muitos irmãos do Brasil sentam no banco, escutam falar de Jesus 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e não tomam atitude, existem pessoas nos confins da terra que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus, nunca! Então, a mensagem que nós levamos para essas pessoas é, olha, você está perdido. Olha, você está no império das trevas e você não vai conseguir sair disso se não for pela vida de Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje eu não sei quantas religiões há no mundo. Não sei quantas pessoas professam sua fé em outras religiões. Eu já fiz um vídeo aqui, se você quiser assistir, está até aqui. Eu falo por que a igreja brasileira tem que estar preparada até 2050 e eu dou uma introdução muito interessante sobre isso. Eu queria muito que você assistisse esse vídeo. Mas eu quero te dizer por que hoje, na verdade eu quero te dizer, no mundo hoje existem milhares de outras religiões. Pessoas que professam sua fé ao paganismo, pessoas que professam sua fé ao shintoísmo, pessoas que dizem ateus ou ateias, pessoas que são budistas, pessoas que são hinduístas, muçulmanos e por aí vai. Só que em nenhuma dessas religiões, em nenhuma dessa religião, você encontra essa essência do que está escrito em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Jesus liberta as pessoas do império das trevas. Meu irmão, não há nada mais poderoso do que isso. Minha irmã, não há nada mais poderoso do que isso, de você ser liberto do império das trevas. Sabe algo que eu fico assim extremamente machucado? É quando as pessoas falam assim, eu estou esperando Jesus fazer algo na minha vida. Meu irmão, Jesus já fez. Fez! E ele diz em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, tudo que eu poderia ter feito está feito, está pago o script de dívida sobre a vida das pessoas que acreditam em mim. E Jesus disse, se você está cansado, sobrecarregado, venha a mim que eu vos aliviarei. Ele fez, ele faz, e a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 8, que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Pessoas até hoje ficam esperando Jesus fazer as coisas. Sabe por que muitas pessoas estão esperando Jesus fazer? É porque as pessoas ainda não descobriram quem elas são diante de Jesus, diante de Deus. Não descobriram que Jesus te libertou das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. Se você não entender isso, se você não entender que o melhor já veio, que o melhor de Deus já foi feito na sua vida, você vai ficar aí todos os dias sentado no banco da sua igreja, sem fazer nada para os outros e sem anunciar a respeito das outras pessoas. Se eu pudesse traduzir a vida de um missionário e um trabalho de um missionário, eu diria simplesmente assim, o que um missionário faz? Já falei nesse vídeo que eu acabei de citar, que nesse vídeo eu falo que o missionário tem que levar as pessoas à plena adoração a Deus. Mas o que a gente faz em essência? A gente chega para as pessoas e fala assim, meu irmão, bate nas costas e diz, meu irmão, minha irmã, você está no reino das trevas. E não há salvação para você que não seja por Jesus. Por isso, nenhuma religião no mundo é capaz de apresentar isso para as pessoas. Nenhuma religião no mundo é capaz de apresentar isso nem em sombra, nem desfocado. As pessoas de outras religiões, elas não conseguem enxergar essa verdade, essa essência que há em Jesus e em Deus. É por isso que em nenhuma religião, ninguém consegue obter essa essência que nós temos como cristão, de entender que Jesus pagou por nós um preço e nos levou, nos transportou para o seu império, império de luz, de vida, de vida. Eu acho incrível a palavra de Deus quando diz sobre a vida de um homem que chegou diante de Deus, o nome dele é Isaías. É uma passagem tão falada, que muitos falaram em muito tempo, muito conhecida. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 10, quando Isaías viu ao Senhor, olha que incrível.
Quando ele viu ao Senhor, ele olhou para Deus. O interessante é que o que incomodou ele foi a situação de pecado que ele tinha, porque ele disse, ai de mim, ai de mim. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Sabe por que isso acontece? Porque Deus é Deus. E Deus é forte, e Deus é poderoso. Se você está diante de Deus, o único que é capaz de mudar alguma coisa é você. É você que precisa ser mudado, é você que precisa ser transformado. Deus não precisa ser mudado, Deus não precisa ser transformado, Deus é Deus. E Deus enviou o Filho dele para que todos aqueles que nele crerem não pereçam e tenham a vida eterna. É isso que é. É isso. A essência do cristianismo é essa. É você se encontrar em Jesus. Muitas pessoas chegam diante de Deus, eu acho tão interessante isso, que as pessoas chegam diante de Deus e oram para que Deus seja mudado. Já reparou? Ah, Deus, faça isso na minha vida. Ah, Deus, o Senhor é grande. Ah, Deus, seja forte. Ah, Deus, meu irmão, minha irmã, que erro é esse? Deus é Deus. Quando você está orando diante de Deus, quando você está diante de Deus, a única coisa que você pode fazer é cair na certeza e na convicção de que você é alguém pequeno, como a professora minha dizia, cair na sua insignificância. Você perceber que você é insignificante diante de um Deus tão grande. E esse Deus tão grande enviou a vida do Filho dele. E todos aqueles que nele crê não vão perecer, mas vão ter a vida eterna. Mas essa verdade, ela precisa chegar às pessoas. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhidos de Deus para anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Essa é a essência de um missionário todos os dias. Ele precisa sair de casa com uma convicção. Olha, eu vou anunciar para as pessoas e dizer para elas que elas precisam ser libertas. E só há um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Tudo que eu disse aqui é algo que é repetido nas igrejas brasileiras hoje, e é repetido mesmo. Eu acho interessante quando eu vejo discussões teológicas e pessoas de bem discutindo com pessoas de bem, enquanto as outras pessoas aqui no mundo não sabem nem o básico do básico do básico. Quantas vezes aqui no Nepal eu ia ministrar num culto e às vezes eu perguntava, quem aqui já ouviu falar de Jesus? Muitas pessoas haviam ouvido falar de Jesus e muitas outras delas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eu ter que explicar tudo desde o começo, a queda, a redenção, a criação, para as pessoas, até as pessoas entenderem por que esse Jesus é tão importante para a fé cristã. Por quê? E essas pessoas só são capazes de entender isso a partir do momento que elas entenderem que elas sem Jesus estão nas trevas. E eu quero te perguntar, como é que está a sua situação diante de Deus? Eu quero te perguntar, se eu chegar perto de você e falar assim, olha, sou missionário, você vai falar, eu quero ir com você? Ou você vai falar comigo assim, eu preciso que você me alcance? Eu preciso que você fale desse Jesus que você fala nas nações para mim. Como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? Você realmente tem convicção que você era do império das trevas e agora você está no reino das luzes por causa de Jesus Cristo? Você tem essa convicção? Se você tem essa convicção, eu quero te dizer que agora o próximo passo é você se mover e falar desse Jesus que te libertou das trevas e te levou para a luz para as outras pessoas. Talvez você não vai pisar aqui no Nepal, talvez você não vai pisar nas nações, talvez você não vai sair nem da sua cidade, ou talvez vai. Mas o importante é, carrega essa essência com você, como se você estivesse nas nações da terra. Carrega essa essência com você, como se você estivesse com os povos não alcançados. E Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. E você vai começar a anunciar essa grandeza, essa maravilhosa graça de Deus, essa maravilhosa luz. Deus vai começar a usar você nisso, para que você possa levar dessa essência
para as pessoas que necessitam. Amém? Eu quero finalizar esse devocional aqui mais uma vez. Nós estamos chegando à noite aqui. Tá um tempo bonito, o sol acabou de se pôr, eu não posso demorar muito porque vai escurecer rápido. E te agradecer por estar aqui comigo e te dizer até o próximo devocional. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like, assina aí ó, a notificação, só dá uma ativada no sininho. E você vai ser lembrado todas as vezes que eu postar algum vídeo no YouTube. Acontece de que muitas pessoas não recebem notificação, logicamente, muita gente fazendo conteúdos hoje, mas sempre dá uma corrida aqui e também dá uma olhada nas minhas mídias sociais, está aqui Lázaro Soares com 2 S no final, Instagram. Você pode me procurar no YouTube e se quiser alguma coisa mais particular, é só mandar um e-mail para mim, lazaronepal@gmail.com. Vou nessa, Deus abençoe e até o próximo devocional, é isso aí.